Anunciamos a salvação de Jesus Cristo graças a Cláudio Gomes Moreira e família de Natividade, no Rio de Janeiro. Na foto ele está com a mulher e o filho. Vejam que família linda. Seja você também um sócio evangelizador. Cláudio, muito obrigada. Você, sua esposa, seu filhinho. Deus abençoe vocês cada dia mais. Deus abençoe mesmo. E, olha, só Deus pode retribuir em graças, em bênçãos para a sua família, para as pessoas que convivem com você, essa generosidade pela obra que é dele, viu? Muito obrigada. Faça como Cláudio, você que ajuda a gente a evangelizar, faça como ele, mande uma foto, um momento da sua vida. Nós temos publicado aqui fotos tão bonitas de momentos importantes das vidas dos nossos sócios, para a gente partilhar também, mostrar quem ajuda esta obra a ir em frente, a evangelizar. Faça como eles, viu? Entre em contato com a gente, manda foto por e-mail, por carta, como você quiser. E a gente, na medida do possível, irá publicando aqui no programa Brasil Cristão e em outros programas também. Eu quero dar um recado para você, com muita alegria, me sinto muito honrada. Eu estarei neste fim de semana lá na obra Evangelizar é Preciso, do Padre Reginaldo Manzotti, participando do 3º encontro nacional que vai acontecer lá em Curitiba. Então a gente vai fazer parte, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, desse momento tão importante daquela obra e que também é importante para nós aqui da Associação do Senhor Jesus. Quero convidar você a assistir os momentos que serão transmitidos pela rede Século XXI a partir do sábado. Fique ligado, fique ligada, que nós estaremos unidos nesta programação. Serão momentos de muito louvor, muita graça de Deus, muita bênção, muita cura e muita adoração, sobretudo. Fique ligada neste fim de semana, de modo especial, na nossa rede Século XXI, a partir do sábado às 15 horas, viu? Vai ser uma bênção muito, muito grande e eu estarei lá com a graça de Deus, Padre Eduardo também, e nós estamos muito contentes com esse momento das nossas vidas. Pode ter certeza que vai ser uma graça para você também. Vamos continuando então com o nosso programa. Eu quero chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é uma religiosa, uma mulher que ofereceu a sua vida para construir, para servir a Deus, construindo o reino nesta congregação, São José de Chambéry. Ela se chama Irmã Adriana Aparecida Romão e é muito bem-vinda a este programa. Irmã, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda, vamos sentar aqui. É um prazer estar aqui contigo. O convite me fez ficar muito feliz por já conhecer a TV Século XXI há um bom tempo. Temos a nossa querida irmã Luísa, que faz parte dessa história. Parte integrante. Somos da mesma congregação, então nos sentimos assim muito em casa quando estamos aqui na Século XXI. Eu sempre digo estamos, porque eu nunca estou sozinha, eu sempre estou com a minha congregação. Somos irmãs espalhadas no mundo inteiro, então em qualquer local que eu estiver, eu não estarei sozinha. Sempre estaremos naquele local, então eu digo sempre estamos aqui, né, com muita alegria. Que bom, irmã. Viu como é muito legal a gente, porque é o amor de Cristo que nos une. E essa congregação é vontade de Deus. E a irmã vai contar um pouquinho para a gente como nasceu essa congregação e há quanto tempo está no Brasil, irmã? Bom, é uma congregação bem jovenzinha, tá? Nós pensamos assim numa congregação que existe há 365 anos. Então, bem jovem, em relação à maioria, nós somos uma congregação francesa que nasceu num contexto da guerra da França. Então, foram 30 anos de uma guerra que assolou o país, assolou toda a região da Europa, e do sonho de um jovem jesuíta e de um grupo de mulheres, das quais
havia viúvas no meio, e do sonho daquele grupo foi nascendo uma sementinha que hoje nós colhemos os frutos pelo mundo todo, como eu disse no começo. Então, eu pertenço a uma congregação que nasce do desejo de Deus que nós façamos a diferença. Então, não existia vida religiosa de vida ativa, como a gente conhece hoje. Não existia vida religiosa andando no meio do povo, ajudando de acordo com as necessidades. Assim nasce essa congregação que leva o nome de São José, por ter esse homem tão significativo como protetor. E a irmã veio falar justamente de São José, que é o nome da congregação, né? A congregação leva o nome deste santo queridíssimo, devocionadíssimo na igreja, mas no nosso país é muito devocionado, né, irmã? É verdade. E a gente que percorre aí pelas várias regiões do país, a gente percebe que nas comunidades a quantidade de pessoas que se identificam com São José é impressionante. E tem uma identificação muito intensa, mas pela simplicidade que São José representa para a igreja. E é uma simplicidade muito, muito fecunda. E nós temos aí o exemplo do Papa Francisco, que eu acho que cabe bem nessa festa que teremos no dia 19, festa de São José, mas falar de São José como homem simples que toca o coração do povo e não lembrarmos do Papa Francisco, que com a sua simplicidade está tocando o coração de tanta gente, seria ingênuo da nossa parte. Então, acho que é importante lembrar, nesse momento dessa festa, trazendo memória das comunidades. Porque as comunidades por aí estão com muita festa. A minha comunidade também é São José, lá em São Paulo. Lindo. Estou lá, moro na comunidade São José do Tabor. É uma comunidade de uma vida muito ativa, porque se identifica com São José. E assim são as comunidades pelo Brasil afora, né? E agora a gente quer saber, para situar também você, queremos saber um pouco quem é a irmã Adriana, né? Bom, eu sou religiosa das Irmãs de São José de Chambéry. Levamos o nome São José de Chambéry por conta da origem francesa. Chambéry é uma cidade no interior da França. Eu nasci na cidade de Jaú, meus pais estão lá assistindo o programa porque eles acompanham o século XXI há algum tempo. Nasci nessa cidade há 43 anos atrás, e conhecendo um pouco o trabalho das irmãs, a atuação delas na comunidade, ali na paróquia onde meus pais moram até hoje, me encantei um pouco com a vida daquelas mulheres. Eram 3 irmãs que tinham uma presença muito fecunda naquela comunidade muito simples, como é simples até hoje. Que bom! E na juventude acabei me encantando e sentindo o apelo de algo mais. Procurei a congregação, fui acompanhada por elas e estou há 21 anos nessa congregação. Então essa é a irmã Adriana, com toda essa vivência dentro de uma congregação que nasce exclusivamente para fazer a vontade de Deus no meio do povo. E o seu trabalho é na cidade de São Paulo, na capital? Sim, eu moro na zona leste de São Paulo, numa região muito simples. Temos uma comunidade inserida. O que significa isso? Quando nós, religiosas, falamos uma comunidade inserida, é uma comunidade que tem a sua vida, sua vivência, seu trabalho, toda a sua doação no meio do povo. Então, nós estamos diretamente no meio do povo e, profissionalmente, eu sou diretora de uma escola, sou também professora, tanto nessa mesma escola quanto fora, o quanto possível, e, pastoralmente, eu acompanho os trabalhos com a Diocese de São Miguel Paulista, principalmente no acompanhamento dos futuros seminaristas da Diocese, que é a minha paixão, que eu posso dizer assim, é contribuir na formação daqueles que vão estar se doando para a igreja, tanto na congregação com as futuras religiosas, quanto na Diocese com os futuros padres. Isso mexeu com o meu coração, irmã. Mexeu com o meu coração porque a gente é tão responsável pelos sacerdotes, né? A gente vive falando aqui que temos que rezar, temos que pedir novas vocações. Então, fico muito feliz, viu, irmã? Obrigada. Em nome da igreja, agradeço.
Então, ficamos muito felizes com a presença da irmã Adriana e vamos falar agora do nosso assunto, né? O assunto querido do nosso programa. Hoje nós temos até a imagem aqui do nosso querido São José, a nossa irmã Luísa, que emprestou para a gente essa imagem, que é dela, né? E a gente ficou imensamente feliz com a imagem aqui no nosso programa. Então, nós vamos começar a iniciar a nossa conversa sobre o nosso querido São José com uma dramaturgia daqui da Associação do Senhor Jesus, que a gente fica também imensamente feliz quando transmitimos as dramaturgias realizadas por esta obra. A gente fica imensamente feliz. Então vamos ver e a gente prossegue com a nossa conversa aqui com a irmã Adriana. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria por sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será conhecido pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Que lindo, não? Irmã, esse momento tão importante da vida de São José. Fala pra gente. É quando a gente imagina São José, naquele momento intenso de um casamento, para a cultura judaica, tem todo esse contexto daquele ano entre a festa, a comemoração e depois receber a jovem na casa. É um ano que é um ano muito intenso. E se a gente imaginar José vivenciando isso, Maria vivenciando, e de repente ele não sabe como que aconteceu aquele momento, e de repente José ouvindo, o ouvir de José, esse sonho é muito interessante. O sonho que a dramaturgia nos coloca, nos apresenta essa característica de José que nos exige tanto hoje, né? Com tanto barulho, uma vida tão agitada que nós temos, e olhamos para José, que é capaz de parar e de acolher no coração o que esse anjo, a figura desse anjo no sonho, essa revelação de Deus no sonho, é justamente essa capacidade que José nos ensina de ouvir o sinal. Na verdade é isso, o sinal do tempo, o sinal de tudo aquilo que vai acontecendo e o quanto para ele, naquele momento de vida,
era importante ouvir o que Deus queria dele e também da jovem esposa Maria. Para mim, me toca imaginar que José, num momento intenso da vida, que ele podia estar preocupado com outras coisas, ele acaba ouvindo Deus falando ao coração, no caso da narração bíblica, falando ao coração por meio de um sonho, que isso em algumas culturas é muito comum, e de repente ele percebe, eu vou acolher Maria. Existe um plano para Maria e existe um plano para mim. É importante a gente imaginar, e para mim me toca muito. Acredito que as pessoas que estão nos assistindo hoje, elas devem ter também essa outra experiência com José, que é perceber o que José, com aquele sonho, tem a nos ensinar, que é alguém que é capaz de ouvir. O sonho para mim, né, nesse momento de São José, justamente é o que é capaz de ouvir, acolher, deixar cair no chão da vida o projeto que Deus tem. E o projeto foi muito intenso. A gente conhece toda a história bíblica, embora com José alguns momentos da vida não se tem inscrição em lugar nenhum. Então se imagina como deve ter sido essa vivência de José. E esse momento para José, do mesmo modo como foi intenso para Maria, conforme os evangelhos narram, né? O anjo anunciando, aquela cena toda de Lucas, mas para José é o silêncio. Então, quanto isso para nós toca? Né? Eu fico imaginando, né, o barulho da cidade grande, que isso no interior a gente não tem, mas o barulho da cidade grande e o quanto para José o silêncio foi importante. E é uma lição que ele nos dá, né, irmã? Sem dúvida, porque esse silêncio foi possível, por meio do silêncio, ele perceber que Deus estava falando naquela situação da jovem esposa grávida, sem saber exatamente como, sem saber exatamente por quê, de que jeito, mas ele, e a gente pode estar olhando com esse outro olhar para José, ele conhecia a história, ele conhecia a promessa, e ele, naquele momento, ele para e deixa o coração ouvir. É um grande convite que a gente recebe. Eu acredito que as comunidades que nos assistem, elas recebem também esse convite, deixar que o coração fale o que Deus quer que a gente ouça, que é diferente de a gente simplesmente ouvir. A gente ouve muita coisa, né? Ouve coisa demais Pois até. até demais. Irmã, e também a humildade de São José de renunciar a tanta coisa e partir para essa vontade de Deus, né? Mas toda renúncia, ela, quando é por um objetivo maior, a renúncia, eu posso até estar muito equivocada, mas eu penso que a renúncia em si, ela acaba tomando outra dimensão. Ela se torna um doar em vista da missão. E foi maravilhosa essa renúncia, essa humildade dele, né? Sim, José, para nós, ele tem esse exemplo de renúncia, inclusive quando a gente imagina que quase nada se fala dele. Então, você assumir um projeto, um propósito, uma missão, sabendo que vai conhecer, que muita gente vai falar, que vai se tornar público, até pessoalmente, para algumas pessoas é vantajoso. No entanto, São José, ele acolhe, assume e é sempre no silêncio. É o momento do anúncio da esposa. Né? Sim, no culto. Na simplicidade, no dia a dia, daquela... Vamos imaginar uma carpintaria numa cidadezinha tão pequena, tanto que as poucas cenas que os evangelhos narram direcionando José ou Jesus, mas não era daquele lugar. Sai alguma coisa daquele lugar? A gente imagina, né? Será que existe aquele lugar? Então é o silêncio mesmo, é realmente a simplicidade que em José nos toca como igreja, numa realidade de hoje, a simplicidade de José nos toca como igreja para poder tocar o coração do povo. E São José é tão presente na vida das pessoas mais simples, né, irmã? Como a senhora já disse, das comunidades, do povo mais simples, e o povo é tão devoto de São José, né? Quem que família não tem um José? Porque é o pai de família, é o operário, não é? O pai de família, ele acaba se identificando. Muito. Muito, porque José é aquele que cuida, aquele que está atento,
aquele que acompanha. E é essa imagem de José que chega no coração das famílias, principalmente das famílias mais simples, e, no entanto, essa identificação, a gente pode dizer, né? Aquela pessoa identifica com aquele que toca o coração. Esse é José. Então, toda a família, a minha família tem, acredito que a sua também tem. Todas as nossas famílias têm um José. E esse nome José, ele com certeza, ele foi assumido por conta de alguma devoção, de alguma experiência profunda com José, de algum momento de encontro com essa imagem de José, que vem e toca. E eu tenho certeza que, pela minha experiência morando em várias realidades no país, quando a gente conversa com as pessoas que têm um carinho com São José, quando a gente pergunta, é porque recebeu alguma graça, é porque em algum momento da vida se identificou, é porque teve alguém com esse nome que tocou o coração, e assim a gente acaba conhecendo. Aliás, nós já recebemos várias participações, entre uma delas aqui, a Lourdes Emília Cruz, irmã de Nipoá, no estado de São Paulo, disse o seguinte: gostaria de relatar as graças de São José. Eu trabalhei em uma escola como vice-diretora. Quando os alunos tinham algum problema, eu sempre tinha comigo a oração de São José. Chamava a família, perguntava qual era a religião, se aceitavam a oração, eu dava. E com isso aconteceram muitas graças. Eu divulguei bastante a devoção a São José. Olha aí, um testemunho de São José bonito. Sim. Uma vice-diretora aqui, um trabalho com crianças, como o seu, né, irmã? Meu, claro. Então, a gente fica muito feliz. Você tem alguma experiência, algum testemunho, é devota de São José? Participe com a gente do programa de hoje. Nós estamos falando de São José, que celebraremos amanhã. Aqui, esta obra, Associação do Senhor Jesus, tem devoção intensa por São José na pessoa, especialmente da irmã Luísa, que é da congregação das Irmãs de São José de Chambéry, que é a nossa convidada também, né? Nossa convidada, a irmã Adriana, também. Então, Lourdes, obrigada, querida, pela sua participação. Já está aqui para o sorteio. Aliás, o nosso sorteio de hoje é um devocionário de São José. O nosso querido padre Adilson Opriste, que organizou esse devocionário, é um sacerdote que colabora com essa obra intensamente também. E nós queremos oferecer para você esse presente no final do nosso programa, tá bom? Então tem sorteio, vai mandando a sua participação, vai ligando, o call center está aí preparadíssimo para atender você. Quer mandar o seu e-mail? brasilcristão@rs21.com.br. Nós estamos aqui, a irmã Adriana e eu, aguardando a sua participação, tá bom? Um pequeno intervalo e a gente já volta. Nós da Brasil Cristão sempre ficamos emocionados com os testemunhos dos devotos da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. É por isso que este mês trazemos mais uma vez alguns lindos testemunhos para você. É de fato emocionante.